Fala, vereador, entra no ar e hoje recebe o vereador do Solidariedade, Gilberto Vicente. Obrigada pela sua presença aqui, vereador. Eu que agradeço o convite. Então tá bom. Vamos elencar, nós elencamos aqui alguns assuntos em nível nacional que o vereador tem esse perfil, né? Ele é um presidente de sindicato, então tudo que acontece em nível nacional acaba afetando os sindicatos, né, vereador? Começar falando pelo seguro-desemprego, que teve aí algumas regras alteradas, né? Então agora não são mais 6 meses para você já ter o direito ao seguro-desemprego. Mínimo 1 ano, e aí vai escalonando, de acordo com o tempo que você trabalha, você recebe o benefício. O senhor achou legal essa lei, vereador? Olha, veja bem, essa medida, eu até concordo com essa medida. Porque, veja bem, antes era 6 meses, você trabalhava numa empresa, você entrava com o seguro-desemprego, você teria 3 meses de seguro-desemprego. Hoje, com a lei que ela mudou, passou para 12 meses, certo? E 18 meses. Então, a carência antes era 16 meses, passou para 18 meses. E hoje a pessoa tem que trabalhar 1 ano para você entrar com seguro-desemprego. Isso. Pelo que eu, mais ou menos, entendi na lei. Esse prazo, eu até concordo. Porque, veja bem uma coisa, como a gente está no meio desse sistema, a gente às vezes nem pode até comentar, mas a gente até às vezes comenta que muitas empresas às vezes fazem até um acordo com o próprio funcionário para que ele comece a receber o seguro-desemprego, faz um acordo com o funcionário, recebe o seguro-desemprego e continua trabalhando na empresa. Isso, existe muito disso. Não só na minha categoria, como em várias categorias também. Agora, veja bem, quem que está sendo prejudicado? É aquele que dá continuidade numa empresa, que às vezes está recebendo um salário só, enquanto essas pessoas estão recebendo 2 salários. E continua trabalhando. E o que acontece depois? Chega, ele termina o seguro-desemprego dele, aí o próprio empresário demite ele vai reclamar no sindicato. É uma confusão mesmo. Não, é muito confusa essa situação. Então, nessa medida, eu estou de acordo. Estou de acordo sim, porque, veja bem, o pessoal tem que trabalhar, ele não tem que ser sustentado pelo seguro-desemprego. Ele tem que ter um tempo dentro de uma empresa, ele tem que ter praticamente ser um profissional e produzir dentro da empresa, não querer ganhar 2 salários e ficar trabalhando às vezes sem registro. E se ele sofre um acidente dentro de uma empresa? Como que vai acontecer com ele lá dentro? Fora aqueles que trabalham 6 meses e ficam 3 meses recebendo. Trabalha 6 meses e fica 6 meses. Exatamente. Tá fácil então assim, hoje, né? um próprio empresário hoje não tem um quadro de colaboradores dele que ele sustenta aquele pessoal lá, porque hoje você tem que ter um quadro de funcionário. Porque não adianta nada você demitir um hoje, admitir um amanhã, demitir um hoje, admitir amanhã. Você nunca vai ter uma conclusão dentro da sua empresa. Se você tem uma empresa que produz e tem que ter profissionais dentro dela, você tem que ter um quadro formado para que você produza, você tenha da qualidade daquilo que você produz. Só que, infelizmente, a maioria dessas pessoas trabalha que nem você disse anteriormente. Você trabalha 6 meses, vou receber o seguro-desemprego. Fica 3 meses em casa. Então, essa medida eu estou de acordo, sim. Eu também achei interessante, porque, infelizmente, a gente sabe que tem pessoas aí que acabam encostando um pouquinho, né, meio folgadinhas, Exatamente. Né? Uma outra lei que foi alterada também é em relação ao benefício das esposas viúvas de aposentados, que recebiam um percentual quase que total antigamente, agora, de acordo com a nova lei, vão receber só de 50%. É isso, né, vereador? Essa lei, ela vem junto com, falando do aposentado e das empresas também com as pessoas que ficam doentes, sofrem um acidente ou entram num benefício auxílio-doença. Auxílio-doença. Vamos comentar primeiro das viúvas. Hoje, achou? Por exemplo, a pessoa que é aposentada fica doente e chega a entrar em óbito. O que vai acontecer? Ela vai, logicamente, levar toda a documentação na Previdência, inclusive seu atestado de óbito. Ela já não vai receber a mesma aposentadoria que o seu marido estava recebendo. Ela só vai receber 50%. Veja bem, uma pessoa que tenha uma média de 50, 55 anos, ela nunca mais vai arrumar um emprego.
Às vezes, a própria pessoa ganha um salário de, vamos supor, R$1.500. Vai ser cortada a aposentadoria do marido dela porque ele entrou em óbito. Como que ela vai sobreviver com a metade da aposentadoria? Se ela já estava sendo difícil ela sobreviver com aquilo que ele ganhava. E às vezes foi dona de casa a vida inteira. Né? Exatamente. Então, essa medida eu sou completamente contra. Então, se a pessoa recebe uma aposentadoria, quando ele chega a falecer, devia ser o contrário, devia até pagar um pouco mais para a viúva. Porque ela vai ser... A sobrevivência dela é muito importante. Agora, do jeito que vai ser, ela não vai conseguir, nem para comprar remédio para ela não vai conseguir. E como que ela vai trabalhar? Ela não tem condição de trabalhar. Tem pessoas ali que eu vejo hoje, com 55, 60 anos, que não tem mais condição de trabalhar. E outra, mesmo que ele tivesse condição de trabalhar, ele não ia arrumar um emprego, não, porque ninguém valoriza. O mercado é cruel. É lógico, ninguém valoriza essas pessoas. Então eles ficam jogados. Então, nessa parte eu sou muito contra isso aí devia ser completamente ao contrário disso aí. Só que infelizmente teve essa medida aí, eu não sei o que vai ser daqui para frente. E também as pessoas que estão no auxílio-doença. Então, essa questão do auxílio-doença, deixa eu só explicar para o nosso telespectador. A pessoa, quando ela fica doente, ela fica 15 dias pela empresa, recebendo pela empresa em casa. Ficava. No 16º dia, entrava na Previdência. Agora aumentou para 30 dias isso. Quer dizer, as empresas acabam sendo penalizadas por conta disso. Agora eu pergunto, o senhor é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores, mas o senhor está contra isso? Explica pra gente. Não, logicamente que eu sou contra, veja bem uma coisa. Não que eu sou a favor do empresário, que eu sou contra o empresário. Você tem que defender sempre no momento correto e as pessoas que merecem. Hoje nós estamos numa situação, vamos dizer, precária dentro do mercado de trabalho, principalmente na parte do empresário. Você vê a questão de tributo, quanto que eles pagam. Essa despesa tocou para ele também, novamente. Porque hoje ele tem um funcionário, ele sofre um acidente, ou ele sofre um acidente na rua, por exemplo, ou uma moto, que lá que seja. Ele tinha 15 dias para pagar para o funcionário, hoje ele tem que pagar um mês de salário para ele. Para depois ele procurar o benefício dele, que é na Previdência. Por que todas as coisas o governo joga sempre em cima do empresário? Se nós temos hoje, veja bem uma coisa, um desconto de Previdência Social, dependendo do salário de cada um, de 11%. Aí as empresas, com todos os impostos que ela paga, acho que parece mais 33%, fora que desconta do funcionário. Eu sei que a carga tributária aí nessa parte é de 34% a 35% que seja paga. Já pagamos isso aí. Se nós estamos pagando isso aí, por que vai jogar mais despesa em cima do empresário? Ele não está conseguindo hoje, veja bem, manter a própria empresa dele. Você tem que dar incentivo para o empresário, pelo menos para pequenas e médias empresas. Você dá um incentivo para ele, não colocar mais impostos para ele pagar. O que vai acontecer? Desemprego total. Por quê? Porque se eu tenho 5 funcionários ou 10 funcionários dentro da minha empresa, com essa carga tributária que vai aumentar para mim, eu vou mandar 3 ou 4, dispenso e fico com menos que eu estava. O que vai acontecer? Mais gente desempregada. Como hoje em Jaú, por exemplo, nós temos uma situação precária na parte de emprego, que você não arruma emprego de forma nenhuma. Em nenhuma categoria hoje você consegue arrumar um emprego. Quem arrumar um emprego hoje, praticamente tem que erguer a mão para o céu. Agora, a maioria, todo mundo desempregado. O que está acontecendo? Isso vai afetar todo mundo, afeta o comércio, afeta nós. É uma cadeia. Não, né? É uma corrente que vai virando, uma engrenagem que vai virando. Aquele da loja que tinha 3 funcionários vai ficar com 1, porque não tem movimento, a pessoa não tem dinheiro para gastar, não tem dinheiro para consumir. Então, o que acontece? Mais despesa para o empresário ainda. Então, infelizmente, essa lei teria que ser mudada. Eu não sei se, no caso, as próprias centrais hoje, que nós somos filiados, estão discutindo isso aí. Parece que ia reunir todas as centrais para discutir com a presidente Dilma
dessas medidas que ela tomou. E tem que ser mudado alguma coisa. Tem coisas que a gente está de acordo, mas tem coisas que você tem que apoiar o empresário, porque você está tirando muita gente do emprego. Agora, tem muitos que nem tirando, tá, ele já pega, fecha a empresa dele e acabou. Então, veja bem, tem empresários que já têm uma vida formada, que para ele pouco importa se ele fechar a empresa, ele vai sobreviver a mesma coisa. E quem está lá que dependia dele? A família que dependia dele. Às vezes ganhava pouco, mas sobrevivia. Só que, infelizmente, hoje nem para sobreviver não dá. Agora, o que nós vamos fazer? Temos que fazer alguma coisa. Eu não sei o que vai ser resolvido com as centrais sobre essas medidas aí, que eu acho que pode acontecer alguma coisa em cima disso aí. Pode acontecer. Agora, paralisação, alguma coisa nós temos que fazer como sindicalista, para que mude o quadro. Porque hoje a viúva tem que ser beneficiada, ela não pode cortar metade do salário dela. O empresário não pode ser penalizado por causa disso, porque eles já pagam os impostos. Então, só que isso está sendo... não está sendo coerente o que está acontecendo. Não, o próprio governo hoje federal não está olhando para o povo, não está olhando para o empresário. Eles estão só arrecadando para eles e se dane o resto. Não é assim que funciona. Hoje o nosso país, infelizmente, praticamente, pelo que eu estou sentindo, nós estamos divididos. Nós estamos divididos. Eu estou com medo da situação. Eu nunca vi, por exemplo, uma situação de quando eu nasci, fui criado aqui na nossa cidade, e nunca vi uma situação dessa. Infelizmente, eu nunca vi desemprego, pessoas sem dinheiro, pessoas pedindo... Quantos anos o senhor tem? 65. Então o senhor viveu uma época pior do que essa, o militarismo? Não, mas só que o militar... A ditadura militar. Não, só que o militar... Chegava no final do ano, nós nunca tivemos pouco aumento de salário. Eu trabalhei na ditadura, porque eu tinha 14 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar na metalurgia. Todo final de ano, nosso salário aumentava bem no militarismo. Mas tinha inflação também, né? Certo. Então, o que acontece? Nós vivíamos melhor. Não que eu estou querendo o militarismo hoje, pelo amor de Deus, não é isso. Só que nós temos hoje, se você analisar, nosso país é rico. É só ter uma boa administração. Agora, anteriormente do militar, então aí eu não vivi, porque eu era menino, eu tinha era um bebê. 3 ou 4 anos, então a gente não lembra. Mas quando eu peguei com 14 anos, que eu comecei a trabalhar, nós tínhamos um aumento bom de salário. Dava para sobreviver bem. Mas os tempos eram outros também, né, Leandro? Hoje mudou. Também não estou aqui para defender uma coisa ou outra, né? Mas o tipo de consumo que a gente tinha era outro. Sim, né? eu cheguei... As comidas eram mais simples, tinha menos gente no planeta, tem uma série de coisas. Teve a gente não tomava refrigerante. Eu não lembro o ano que foi, eu fiquei às vezes numa fila de manhã até depois do almoço para pegar um pacote de farinha de 5 quilos. Não. Eu passei por isso, entendeu? As coisas, a vida era mais simples. Mas só que do jeito que vai indo, vai acontecer isso de novo. Vai acontecer isso de novo. Nós vamos ter dinheiro, vai ter mercadoria para comprar do jeito que vai indo. A situação está desse pé. Então, a gente fica meio alertado, porque eu não quero passar por isso. E não quero que o povo passe por isso, nem você, nem ninguém, nem nossos filhos, nem nossos netos que chega a passar por isso. Porque é difícil. Vereador, mudando um pouquinho de assunto, eu tenho ouvido o senhor dizer, assim, de forma bem recorrente até na tribuna, comentar sobre essa questão do remédio do alto custo, né? Que às vezes a prefeitura não tem, aí tem que fazer licitação, aquela coisa toda, aí a pessoa entra na justiça e a prefeitura é obrigada a dar. O que o senhor acha que está errado nisso daí? Qual que é a reclamação do senhor? Explica para a dona Maria. Às vezes, veja bem uma coisa, às vezes você monta um projeto e você às vezes não explica ele direito, às vezes não fica bem entendido. Vamos começar
explicar essa situação, o meu pensamento. Se eu esteja errado, eu esteja certo, mas eu quero explicar para a pessoa entender. Eu fico doente, eu vou no médico. O médico me receita um remédio e esse remédio é caríssimo. Como o nosso salário não tem condições de comprar um remédio desse, logicamente que eu tenho que procurar o poder público. Eu chego no poder público, ele não tem esse remédio. Ele diz que tem que fazer licitação, atrás disso, bom, demora 1 mês, 2 meses para vir o remédio. Quem está doente e precisa do remédio, não vai esperar 1 mês, 2 meses. Nem pode. Ele precisa tomar imediatamente o remédio, porque o médico receitou para ele. Agora, não precisaria eu entrar na justiça para que o poder público compre esse remédio para doar para mim. Aí vai demorar muito mais. Por quê? Porque eu estou com a receita, eu vou na promotoria pública, eu não sei aonde que entra, na justiça. Aí o juiz, com um monte de processo que ele tem, ele não vai atender você na hora. Porque ele tem um monte de trabalho dele lá, um monte de processo para ele julgar. Até chegar a hora do seu processo. Logicamente que ele vai julgar favorável e vai mandar o poder público comprar esse remédio. O que acontece? Até vir esse remédio, o paciente já morreu. Ele está morto. Ele não tomou o remédio, porque esperou muito. Então, devia tirar essa burocracia. Se o médico receitou esse remédio para mim, eu chego no poder público com atestado do médico, com a receita do médico, que eu tenho que tomar esse remédio, a obrigação do poder público é já ir comprar esse remédio. Ele tem que comprar o remédio já para doar para o doente. Mas pela lei, ele não pode comprar o remédio. Ele tem que ser acionado pela justiça para poder configurar urgência. Entendeu? Então, mas como urgência de 3, 4 meses? É o próprio sistema, viu? Não, mas tem... Deixa eu falar, o senhor tem razão, eu concordo com o senhor. Mas o próprio sistema é feito dessa maneira, entendeu? Para que não haja irregularidades. Sim, mas muda o sistema. É verdade. Nós temos que mudar o sistema. Não, concordo com o senhor, concordo plenamente. A vida em primeiro lugar, né? A vida do ser humano vem em primeiro lugar. Porque o médico não vai receber um remédio de alto custo para uma pessoa, sabendo que não precisa. Você não precisa, por que eu vou receitar um remédio de alto custo para ele? É verdade. E outra, se o meu salário, por exemplo, eu tenho condições de comprar um remédio de alto custo, eu não vou procurar o poder público. Ixi, mas tem muita gente que faz isso. E não vou procurar também o poder judiciário para isso. Se eu tenho condição, eu vou lá e compro, porque a minha vida, a minha saúde é muito mais importante do que um processo ou o poder público comprar esse remédio para mim. Mas tem gente que faz isso, vereador, uma judiação. Mas não pode. Então, a pessoa tem que ter consciência, se eu tenho condição de comprar o remédio, por que eu vou procurar o poder público, tirando o lugar de outras pessoas que não têm condições de comprar? Isso também eu sou contra. Entendeu? Porque para você comprar um remédio de alto custo, você tem que olhar a ficha de cada um, o meio de vida dele, qual é a renda da família. Então, você tem que fazer esse levantamento também. Porque desse jeito, daqui a pouco, o próprio poder público não aguenta de comprar todo esse remédio de alto custo. Então, a gente tem que analisar fato por fato, se esse precisa, esse aqui tem condições, por que eu vou ceder? Mas o duro é que a Constituição dá direito a todos. É verdade. É isso que é duro. Existe uma série de equívocos. Se você tem direito, por que eu não tenho? Exatamente. Então fica um caso meio complicado. Então vamos se dizer que nós temos que englobar todo mundo e dizer, eu preciso de um remédio de alto custo. E tem que ser rápido. Então, rápido, não demora 2 segundos. Vereadora, a questão, o senhor está tocando numa questão muito importante, que é a consciência da população como um todo, né? Sim. Quantos anos faz que a gente está falando que não pode deixar recipiente com água parada? Quantos anos faz que o senhor ouve isso? Isso aí... As pessoas não fazem, elas não cumprem, elas não limpam os seus quintais. Isso aí também é um caso muito importante. Você entendeu? Então, assim... Tem hora que tem que abrir a cabeça das pessoas para falar, escuta, acorda, filho, né? Isso é muito importante também, porque o ano passado, por exemplo, nós pagamos preço muito alto por essa distração nossa. Entendeu? Eu não vou condenar ninguém, não, porque às vezes na minha casa poderia ter também. Porque eu nunca pensei em olhar até na água que eu ponho lá para o meu animal, que é meu cachorro, certo? Se tem focos de dengue lá ou não. Eu nunca percebi isso. Hoje é diferente. Hoje eu troco a água dele todos os dias. Entendeu? Por quê? Porque eu sei que acontece. Então,
Todas as vasilhas de água dos meus cachorros eu vou lá e troco todo dia. E tem que lavar ainda por cima. Porque ele fica praticamente aquele limbo da água, verdade. onde cria o foco da dengue. Você tem que lavar a vasilha dele também. Isso também é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. Hoje é diferente. Então. Como todas as pessoas que estão dentro de casa hoje devem ter uma consciência e olhar dentro da casa dele, ou flor, ou que tiver vaso com água, jogar fora, colocar areia, ou a própria água do cachorro, do gato, sei lá o que seja, ou do próprio passarinho, que você tem às vezes um passarinho dentro da sua casa, às vezes pode criar. É verdade. Você tem que trocar todo dia. Vereador, nosso tempo se esgotou. Vou deixar o senhor para fazer as considerações finais agora. O que eu quero... Até passou um pouquinho, ele ganhou uma... O que eu quero fazer, minhas considerações finais, que dar apoio para o prefeito, que ele faça um bom trabalho daqui para frente, até no fim do mandato dele, e até que eu estou com umas ideias aqui, eu preciso até conversar com ele sobre isso, dar uma opinião para ele, vamos ver se ele vai acatar a minha opinião, porque ideias são boas, entendeu? Vamos ver se ele vai me atender sobre isso. É bom para ele, bom para a população, bom para todos nós, entendeu? Agora, se ele vai aceitar, aí é outra coisa. Mas eu queria que Deus ilumine a cabeça dele, que Deus guie ele daqui para frente, que faça um bom trabalho na nossa cidade. Isso que o povo precisa. Muito bem, gostei disso. É isso que eu quero. Querido, muito obrigada. A gente agradece a presença do Gilberto Vicente, do Solidariedade, e agradece também a sua audiência. Até mais. Muito obrigado.